Finalmente chegamos a mais uma conclusão de trilogia que você acompanhou a minha leitura. Tá na hora de ver se valeu a pena ler Senhora do Fogo e Filha das Trevas de modo geral. Oi, aqui é o Lucas e nesse vídeo eu vou conversar com você as minhas impressões sobre Senhora do Fogo, último volume da trilogia Filha das Trevas da Kiersten White. A trilogia publicada aqui no Brasil pela plataforma 21 com a tradução do Alexandre Boyd. E como essa foi uma trilogia que eu fiz vídeo aqui pro canal sobre cada volume, eu resolvi encerrar então essa série falando sobre Senhora do Fogo e vamos ver se depois dessa jornada toda valeu a pena fazer essa leitura. Antes de mais nada eu já queria deixar claro que eu amo Filha das Trevas, a série assim de forma geral. Eu gostei bastante do primeiro volume, me apaixonei pelo segundo. Acho que o que mais chama a atenção nessas histórias é a evolução dos personagens e a forma como a Kiersten White faz a gente entender o lado de cada um, entender o passado e entender como isso reflete no presente e as decisões que eles estão tomando pro futuro. E Dona do Poder, aquele livrinho que tá ali, foi o meu favorito da trilogia, então eu estava com altas expectativas pra conclusão, Senhora do Fogo. Algumas pessoas conhecidas leram esse volume e falaram que ele era muito bom, então eu já fui com as expectativas lá no alto. Infelizmente, gente, não foi correspondido. E eu não sei se você percebeu, mas eu tô fazendo vários vídeos sobre terceiros volumes aqui no canal, e de modo geral eu não estou gostando tanto assim desses volumes, igual eu gostei dos outros dois primeiros daquela determinada série. E infelizmente, aqui nós temos a mesma coisa. Eu acho que tá rolando uma maldição do terceiro volume. Eu não gostei tanto assim de Senhora do Fogo, e eu vou tentar explicar o porquê. Acho que o grande clímax e o grande desfecho que a gente estava esperando nessa história era relacionado a uma grande batalha entre a Lada e o Mehmed e resolver toda essa confusão de Valáquia, que é o lar da Lada, que agora ela recuperou e tá sob o poder dela, e todos os inimigos que ela tem que enfrentar, porque aparentemente ninguém gosta dela, todo mundo quer roubar o território. E quando a gente tem a relação desses três personagens, a coisa vai um pouquinho mais profunda, porque não tem só algo prático que os três precisam resolver entre si, mas também sentimentos. A Lada, o seu irmão Radu e o Mehmed nesse triângulo quase amoroso, mas também de relação familiar, de amizade, de companheirismo. Eu acho que ele é bem mais profundo do que um triângulo amoroso em si. Mas de qualquer forma o que a gente estava esperando era a grande conclusão desses três personagens, como ia funcionar essa grande batalha, de que lado o Radu ia estar, se ele ia voltar pro lado da irmã ou se ele ia continuar do lado do Mehmed. A gente tinha esse conflito construindo Dona do Poder, e é por causa disso que eu gostei bastante daquele livro. E eu achei Senhora do Fogo um pouco anticlimático nesse sentido, porque o tempo todo a gente tem uma batalha que fica aquela coisa de agora vai, hein? Agora a gente vai guerrear, agora a gente vai resolver os nossos problemas, e nunca acontece. Tem uma situação que vai aparecer aí do meio do nada que vai impedir essa resolução. Vai passar mais pra frente. Eles se encontram e agora vai, agora a gente vai guerrear, agora a gente vai resolver nossos problemas, e acontece uma outra coisa que impede. O livro fica o tempo todo nesse vai e vem, até chegar no final que a gente tem uma conclusão, a gente tem uma cena de batalha, mas ela não é tão clímax assim da história, ela não é emocionante o suficiente pra sentir que, cara, a jornada desse livro valeu a pena, porque pequenas coisas foram acontecendo no meio da história que não tem relevância. Então fica um livro todo de nada pra chegar num final que não é o auge do livro, e você fica, pra que eu li? Eu acho que esse é o grande problema. A gente tem uma resolução que em si foi satisfatória pra mim. Eu gostei do desfecho dos personagens, por exemplo, mas a forma como ele foi construído não passou uma emoção que deveria. E o fato de coisas acontecerem no meio da história que não crescerem e me mostrarem que, olha, essas pequenas coisas ao longo da história tornaram essa coisa aqui no final grandiosa, isso não aconteceu. E aí eu senti um certo marasmo da história. Mas eu tenho que revelar pontos positivos também. E eu gostei bastante da cena inicial desse livro. A gente encontra a Lada disfarçada numa estalagem ali e ela tá ouvindo histórias sobre ela. E a gente entende por que esse livro de romance histórico está contando uma história que a gente já conhece. A gente vê que a história desse povo sobre a Lada, filha do Vlad Draco, tá crescendo numa proporção que não é a realidade, se torna algo fantasioso. E aí a gente do mundo real enxerga assim, sim, esse é o Vlad Draco que eu conheço, porque a história foi mudando ao longo do tempo, passando de boca em boca, até chegar nessa proporção que a gente tem agora. Então a Lada no início, ouvindo essas histórias de como ela era sanguinária, me trouxe esse sentimento de, sabe, a história contada ao longo de todo esse período, gerou essa reputação que a gente conhece hoje em dia. E pra quem não sabe, Filha das Trevas, essa série inteira não é de
fantasia, é um romance histórico. E é isso que torna mais legal ainda, porque a gente tem esse quê fantasioso na história, mas ele não existe, é só as pessoas contando as histórias. Aquela situação de vamos aumentar aqui um pouquinho, na hora de passar pra frente e as coisas vão tomando uma proporção imensa, é isso. E foi um livro que eu demorei de me conectar também, eu tava fazendo a leitura, não tava sentindo a vibe, não estava sentindo as coisas que eu senti com os outros 2 primeiros volumes, até que engatou. Chegou num ponto que eu falei, cara, isso aqui é o Filha das Trevas, isso aqui é a Kirsten White me contando essa história. Mas aí foi decaindo, decaindo, decaindo até a gente ter o final que a gente teve. E o que é mais interessante sobre o final, quer dizer, mais interessante e mais decepcionante ao mesmo tempo, é que a gente tem um famoso epílogo nesse livro. E esse epílogo é muito bom. Não fez valer a leitura do livro pra mim, eu balanceei bastante isso na minha experiência, mas é um epílogo em si muito bom. Porque entre o final da história e o epílogo, a gente tem 17 anos de diferença. E coisas acontecem entre esses 17 anos que a gente vai ficar sabendo nesse epílogo. Um elemento é introduzido no final da história que a gente vai acompanhar 17 anos depois nesse epílogo, e coisas vão acontecer durante esse período que personagens no epílogo vão contar pra gente. E aí fica aquela situação de, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E quando termina, você fala, cara, isso tudo é muito interessante, por que o livro não foi sobre isso? E eu acho que não teria problema nenhum a Kirsten White ter enxugado a história, colocado o início e o final, e escrito o livro sobre esses 17 anos. A gente já tá acostumado com essa passagem de tempo grande em Filha das Trevas. A gente acompanha eles de início bebê, depois criança, depois adolescente, depois a vida adulta. Esse livro resolveu o problema dele logo de início, ou até metade, por exemplo, e depois ficar passando o tempo pra gente de fato acompanhar o que aconteceu durante esses 17 anos, ia ser muito interessante. Então eu terminei com esse sentimento agridoce de, cara, o epílogo foi legal, mas por que o livro não é sobre isso? Eu acho que apesar de ter tido toda essa experiência com esse volume que não me satisfez, eu acho que sim, vale a pena você dar uma chance pra Filha das Trevas, não desanime. Eu vi muita gente que curtiu esse volume, então talvez você possa ser uma dessas pessoas. Mas eu acho que Filha das Trevas é uma série que vale a pena. Eu gosto de como a Kirsten White escreveu essa história, que é sim para um público mais jovem, mas tem o seu quê de maturidade sim. A gente tem situações muito pesadas, discussões muito pertinentes sobre religião, sobre sentimentos, sobre lealdade também. Eu guardo memórias boas de Filha das Trevas por causa dos outros 2 primeiros volumes, e eu vou levar sim boas memórias desses personagens, principalmente do Radu, que foi o que eu mais me conectei durante essa história toda. Mas a Lada também nos ensina uma lição muito importante que eu acho que a gente deve aprender. Ela o tempo todo quer virar príncipe de Valáquia, e ela finalmente consegue ser esse príncipe no final do 2º volume. Ela não precisa mudar os moldes da sociedade para que ela seja uma princesa. Ela fala, não é príncipe que é o cargo? Então eu vou ser uma mulher príncipe sim e não tem problema nenhum. Ela tá muito bem satisfeita moldando as próprias regras pro mundo. E eu acho que essa é uma lição que a gente precisa aprender. Quero que você leia sim para comentar aqui embaixo comigo o que você achou de Senhora do Fogo. E aí, se você já tiver lido, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mas é isso, gente. Às vezes acontece. A conclusão não satisfaz, mas nem por causa disso a gente tira o peso que o resto da série teve nas nossas vidas. E eu acho que Filha das Trevas é um desses casos. A maldição do 3º volume pegou ele, mas felizmente eu ainda tenho memórias boas. Se você quiser comprar a trilogia, o link vai estar lá na descrição, assim como o link para os outros 2 vídeos. Assiste o vídeo de Filha das Trevas, que eu acho que você vai curtir e vai se animar novamente pra ler essa série, caso eu tenha te desanimado aqui. Não era a minha pretensão, eu só queria fechar aqui um ciclo. Uma vez que eu já comecei esse ciclo de vídeos aqui no canal, eu queria fechar com chave de ouro. Infelizmente o livro não permitiu a chave de ouro, mas tem aí uma chave que eu não sei qual chave é, mas teve a chave. Deixa o seu like aqui no vídeo para ajudar o YouTube a recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas, e se inscreve aqui no canal se você for novo. Vem acompanhar as minhas leituras e as do Iago. A gente traz discussões pertinentes sobre os livros que a gente leu, acho que você não vai se arrepender. Eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá, tchau!